DNA Kizomba. Qual é o significado da palavra Kizomba? Kizomba é festa, Kizomba é diversão, é farra. É o melhor ambiente que pode haver num quintal onde haja música. Para mim isso é o Kizomba. Sei que tens acompanhado todo este fenómeno à volta da Kizomba. Qual é a tua opinião sobre tudo isso? Existem muitas opiniões, isso normalmente causa um debate que não acaba mais porque as pessoas têm opiniões diferentes. Temos músicas de épocas diferentes e cada um vai querer defender, por exemplo, ou dar a sua opinião. E eu normalmente me abstenho disso, na minha opinião. Eu acho que como música, ela tem caminhado saudavelmente, como dança também, porque as pessoas falam Kizomba, mas também falam de dança e falam de música. Há uns que não sabem, mas pronto, Kizomba é dança e música. Então eu acho que ela tem caminhado bem, felizmente, não é? Independentemente se as pessoas dançam bem ou não, ou se cantam mal ou não, se é o estilo que vai prevalecer, para mim, é a melhor coisa que pode acontecer. Então eu acho que ela está saudável e tem caminhado bem. A palavra seria divirtam-se com a Kizomba. Façam-me favor. Para ti, o que é que representa o Eduardo Paim? Um mestre, sem dúvida. Eu acho que deu a volta. Pronto, né? É uma geração que vinha aparecendo que se inspirava, se calhar, né? Em músicos, por falar, né? Das Antilhas, das ilhas e etc. Deu a volta e deu um nome que hoje a gente tem orgulho de exibir para o mundo, que é o Kizomba. E pela coragem, né, também que teve de impor isso fora do país. Eu acho que Eduardo Paim, palavras seriam muitas, né, para falar desse camarada. Fez uma história, continua a fazer, né, porque ainda é vivo. E eu acho que a homenagem para ele devia ser todos os dias. Porque hoje vivemos disso, eu vivo disso, tantos outros colegas também. Embora haja alguns que acham que seriam líderes de opinião falar do Kizomba, mas para mim eu acho que Eduardo Paim é a única pessoa que nos pode contar o que é que se passou para poder existir ou ele mudar o estilo e dar esse nome. Então é um mestre, não tem como. Conde, musicalmente falando, consegues explicar, quem está a ver esta entrevista, qual é a diferença que existe entre o Guerra-Zouk e a Kizomba? Bom, eu não conheço o Guerra-Zouk como música de composição para mim. Eu não componho Guerra-Zouk, eu acho que Kizomba, eu já disse aqui, é um estilo musical. Agora, o Guerra-Zouk trata-se de produção musical. Eu acho que é a criatividade de qualquer produtor, atrasando um bocadinho mais o beat, fazendo um break diferente e etc. Sem seguir propriamente um padrão que é o Kizomba, não é? Que é aquela dança, pronto, né? Aliás, que é a execução já que a gente já vem, pronto, né, já traz de há muito tempo atrás, com a base totalmente igual e etc, e se calhar mudando os acordes, fala tipo de percussão, bateria, etc. Agora o Guerra-Zouk, eu acho que é a criatividade, eu respeito, claro, quem faz isso, porque eu acho que a música é dinâmica, tem que evoluir, já evoluiu muito desde os tempos, né? De onde só se tocava batuque e hoje já existem instrumentos harmônicos em cima. Então eu acho que o Guerra-Zouk é algo que todo produtor, por exemplo, criativo consegue fazer. Se calhar com influências de R&B e outros estilos também na América, etc. E dá essa roupagem diferente do Kizomba. E hoje em dia, quando és confrontado com essa questão de que tudo é Kizomba e o que se ouve hoje em dia na Europa de vários Guerra-Zouks tocarem nas pistas de dança e interpretarem como sendo Kizomba, como é que encaras isso? Bom, isso já é um problema, se calhar, da interpretação da coisa. Eu acho que, pronto, o Guerra-Zouk existe e tal e qual como apareceu o Kizomba, o Guerra-Zouk tem que existir. Alguém tinha que dar nome a uma coisa diferente e ficou Guerra-Zouk, para não ser Kizomba. Mas é diferente. As pessoas, agora, a dança é que é universal. Eu danço Kizomba num Guerra-Zouk, eu danço Kizomba num Kizomba, eu danço Kizomba num Semba, é aí onde está o problema, as pessoas têm que interpretar a música e a dança. Podes dançar tarraxinha na Kizomba ou no Guerra-Zouk. Então é um bocadinho relativo, as pessoas têm que analisar muito bem antes de querer criticar e falar, depois acabam por fazer a mesma coisa. Porque as pessoas não aceitam aquilo como Kizomba, então tem que ter um nome. E é melhor quando dão um nome e não confundem com o Kizomba. Então ficou o Guerra-Zouk, ok, é um Guerra-Zouk.
Onde é que te inspiraste para fazer a música negra? Eu, felizmente, temos essa oportunidade de, como músicos românticos, às vezes interpretados assim, estar sempre em concursos de beleza, Miss, né? Concursos de Miss, concursos de mulheres mais bonitas do país e tal. É aí onde tu gostas de estar? Faz bem. Porque ajuda-me pronto, né, a inspiração. A inspirar-me e tal, e pensar. E assim aconteceu. Eu fui a um dos concursos de beleza e vi uma negra que por acaso não ganhou. E era muito gira, porque ela era alta e tinha um porte muito bonito. Eu acho que foi aí daí onde surgiu Negra. E eu falei sobre ela e disse, pai, eu vi, não, mas eu acho que... E daquela coisa dos concursos tem sempre essa, eu acho que quem devia ganhar. E pronto, né? Eu fui com aquilo na cabeça e acabei por escrever algo parecido depois de ouvir uma produção de Giovanni, que ele mostrou e disse, tem aqui alguma coisa diferente. Porque hoje o Negra é confundido também, as pessoas dizem é kizomba, isso é samba, é kizomba, não, o Negra é kizomba. Mas também tem influências tipo na percussão da samba, que entra algumas coisas, daí essa confusão. Mas é kizomba? Negra kizomba. Então, depois de eu ter ouvido a produção, achei que devia falar um bocadinho, né? Daquilo que eu tinha visto uma semana antes. E daí o Negra. Eu homenageei a rapariga, ela até hoje não sabe quem é, felizmente, para que depois também não traga problemas. Mas eu fiz uma homenagem à rapariga, porque não parei de pensar naquilo, porque foi a minha opinião. Eu levei aquilo e disse, não, tinha que ser. Quando fazíamos a música, eu disse, eu fui ver, eu achava, e pronto, né? Como eu achava, devia ser. O que a gente vai escrever hoje? E foi assim, eu já senti tanta dor como essa nunca não. Negra, baby, foi assim, sucesso. O próximo disco já está pronto? Ainda não, estamos a preparar, já vamos a 70%, com coisas muito bonitas. Acho que, felizmente, eu tenho essa sorte de ter 3 ou 4 temas que viram sucesso assim, de primeira no álbum. Já tem nome? Não, ainda não. Ainda não, estamos aqui ainda a pensar. Eu acho que depois de terminarmos a obra toda já conseguimos escolher, porque tem tudo a ver se calhar com os temas todos. Então escolhemos um, só para dar a ideia do que é o álbum. Estamos a terminar esta nossa conversa. Sempre muito interessante conversar contigo. Mas espero eu também que esse disco venha com muito sucesso, assim como os outros discos. E quero também pedir-te para deixares aqui uma mensagem para todos aqueles que gostam da tua música, que gostam de ouvir a kizomba, o semba, a música africana em geral. São as pessoas que fazem de nós, né? Essas estrelas. São essas pessoas que fazem de nós os ídolos de outras pessoas, se calhar porque acabam por influenciar. Já ouviste o Conde? Eu gosto muito do Conde, as pessoas começam a ouvir e depois também tornam-se fãs. E isso eu, claro, eternamente grato, né, para todos aqueles que hoje fizeram com que o Conde se tornasse nessa estrela que é. Para aquelas pessoas que são o meu suporte até hoje. E não falo só das pessoas, claro, dos fãs, eu falo se calhar também da mídia, das rádios e da televisão. Agradecer porque tiveram o gosto de passar se calhar o Conde num horário nobre e acabei por ganhar mais fãs e influenciar algumas pessoas. Então, para aquelas pessoas, né, que têm dado esse suporte todo, meu muito obrigado. Quando vai continuar a trabalhar para a música, é a minha profissão, assumi isso para toda a minha vida. E esperem que venha um novo álbum, feito com muito carinho, claro, para vocês. E de certeza que vocês vão notar amadurecimento, é uma diferença muito grande em termos de vocalização, canto e composição também. Vamos terminar com Kizomba Negra. Eu já senti tanta dor, como essa nunca não. Eu já vivi de tanto amor, como esse nunca não. Eu já briguei, já falei, já andei por você. Meu amor, volta aqui, não despreza o coração. Baby, fica na minha, oh lady. Como tu eu nunca vi, negra,
fica na minha. Oh preta, bobo. Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido a minha vida. Esse teu desprezo me traz sofrimento e dói tanto, querida. Vem minha rainha, me chama e cola a tua pele na minha. Encosta o teu rosto no meu e dá-me esse beijo que assobia, baby. Boa, fica na minha, oh lady. Boa, como tu eu nunca vi, negra. Boa, fica na minha. Oh preta, como tu eu nunca vi. DNA Kizomba.